Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 4 aí do nosso curso da primeira série do ensino médio, mas agora a parte de exercício, certo? Então, a gente vai exercitar o tópico que a gente analisou na aula passada. O que a gente analisou foi o movimento uniforme e nesse movimento uniforme nós fizemos a clássica descrição do movimento, aquela S é igual a S0 mais VT, né? Onde eu estou descrevendo a posição de um corpo com relação ao tempo. E aqui essa função você vai ter várias formas de cobrar ela, de mostrar ela sendo aplicada. Eu estou colocando aqui alguns exercícios bem básicos, que são exercícios para a gente se habituar com a linguagem, se habituar com as perguntas mais clássicas que são feitas com relação a isso. Lá na lista de exercício complementar, vocês vão ter textos mais complexos, textos mais bem formulados e situações, problemas mais contextualizados, mas que não vão fugir muito do que a gente está fazendo aqui, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar início aos nossos trabalhos. E aí a gente vai deixar aqui marcada a nossa equação base, S igual a S0 mais VT, e mexendo aí com o nosso conteúdo, três questõezinhas básicas, ó. Ele fala assim, ó, dois móveis realizam movimentos uniformes de acordo com as seguintes funções horárias. E aí é descrito uma função horária para o A e é descrito uma função horária para o B. Primeira coisa que eu vou fazer já é enfatizar esses caras aqui, ó. O A, ele realiza um movimento que é dado como S igual a 20 mais 10t, certo? E aí a gente coloca SA, porque eu estou descrevendo a posição do A, certo? Já o B está realizando um movimento que respeita a equação S de B igual a 40 mais 5t, certo? A primeira coisa que você tem que compreender é olhar para isso aqui e saber o que está acontecendo, é compreender o que está acontecendo no teu problema. Olha só, quando eu observo a minha função horária do A, eu estou descrevendo o seguinte, ó. Eu estou descrevendo um objeto que se encontra em uma certa reta numérica aqui, certo? Ó, tem uma certa reta numérica. Vou marcar, sei lá, aqui o zero da reta numérica, certo? Aqui seria, por exemplo, 5, 10, 15, 20 e assim por diante, os nossos valores aí da reta numérica. E esse cara se encontra na posição inicial 20, ó, veja que o S0 é a sua posição inicial, ele se encontra na posição inicial 20, e neste momento que ele está nessa posição, ele possui aqui, ó, uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, ele está andando a 10 metros por segundo. Se você quiser visualizar um pouco melhor isso, você até poderia montar uma tabela descrevendo o movimento desse cara. Não que seja necessário, mas é só para a gente visualizar legal. Ó, se você descrever a posição desse cara em função do tempo, no tempo 0 ele estaria no 20. Daqui 1 segundo, no tempo 1, ele terá andado 10 metros, então estará no 30. E assim por diante. Mais 1 segundo vai estar no 40. E assim por diante nessa nossa descrição. Então, a função horária, ela está descrevendo um modelo matemático que você consegue prever o que vai acontecer com o movimento desse cara. Você fala assim, daqui tanto tempo vou estar onde? Beleza, só colocar o teu valor de tempo na função que você esclarece isso. Beleza? Aí o que acontece? Nessa nossa situação, deixa eu apagar aqui meu esboço do movimento, aí, de visualização do movimento, e vamos para nossas perguntas. Ele fala assim, quais são as posições iniciais de A e de B? Só para a gente visualizar bem, a posição inicial do A é 20 metros, ele está na posição 20 metros da tua reta numérica, já o B está um pouco mais à frente, a posição de B é 4 metros, perdão, 40 metros, não 4, 40 metros, certo? Aí, essa é a tua letra A. Letra B, quais são as velocidades deles? Ó, a velocidade do A é o valor que está acompanhando o teu fator tempo, e esse cara vale 10 metros por segundo. E a velocidade do B também é o cara que está acompanhando o teu fator tempo. O cara que está acompanhando o fator tempo é o 5, então a velocidade do B será igual a 5 metros por segundo, certo? E aqui vai aparecer a primeira questãozinha que envolve uma expressão física conhecida por nós, certo? Que expressão física é essa? Ó, a expressão física aqui é o tal do encontro,
certo? Quando ele fala que dois objetos estão se movendo, porém haverá um encontro entre eles. Como é que você define esse encontro matematicamente e como é que você encontra a solução desse encontro? Bom, outra coisa que é importante. Ah, aqui eu escrevi errado, peço desculpas. Deixa eu corrigir aqui, ó. Não é intante, ó, é instante. Instante. Perdão. Na lista de vocês lá não vai estar esse erro, tá? Eu vou corrigir. Beleza? Então, o que que acontece? Que instante ocorrerá o encontro? Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é instante é tempo, tá? Qual é o momento, qual é o tempo, qual é o instante de tempo que vai acontecer o encontro? Então, isso quer dizer que em algum momento eles estarão no mesmo lugar. Isso é o encontro, é eles estarem no mesmo lugar, certo? O encontro é eles estarem no mesmo lugar. E como que eu soluciono um problema de encontro? Ó, você sempre vai solucionar o problema de encontro propondo a seguinte ideia, em que em algum momento a posição do corpo A seja igual à posição do corpo B. Simples assim, posição do A igual à posição do corpo B. Porém, a posição do A você descreve de acordo com a equação dela, ó. A posição do A é 20 mais 10t. E a posição do B é dada como 40 mais 5t. Beleza, iguala e resolve a sua expressão. Ó. Vamos lá, então? Resolvendo essa expressão, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 20 e vou jogar ele para a direita, subtraindo, e eu vou jogar o 5t para a esquerda. Então, eu vou ter aqui o seguinte, 10t menos 5t, sendo igual a 40 menos 20 e 5t igual a 20, certo? Jogo 5 dividindo e esse t será 4 segundos. Isso quer dizer que a posição desses dois caras no 4 segundos dá o mesmo valor. Eles estarão no mesmo lugar. Inclusive, você pode testar isso. Você pode fazer um teste matemático disso. Se você, por exemplo, substituir aqui esse t aqui por 4, quanto é que vai dar o resultado da tua conta? Ó, vai ficar isso aqui, ó. 20 mais 10 vezes 4. 10 vezes 4 é 40, com 20 vai dar 60. E se você substituir o t aqui por 4 e resolver a conta, vai dar os mesmos 60. Você vai fazer 4 vezes 5 dá 20, e 20 com 40 vai dar os mesmos 60. Ou seja, no instante de tempo de 4 segundos, ambos estarão na mesma posição e essa posição será de 60 metros, inclusive. Beleza? Então, fechando aí a nossa solução, e dois problemas bem clássicos, duas situações bem clássicas. Você ter a noção da ideia de instante. Instante é sempre tempo, tá? Encontro, igualar as posições, certo? E os dois primeiros itens de você visualizar a sua linguagem da equação em si, certo? Beleza. Na minha próxima questão, aqui no arquivo de vocês não tá desse jeito, mas eu passei para o meu tablet, ele ficou assim, ele ficou com a equação separada, ficou assim, ó. Um objeto realiza um movimento uniforme de acordo com a função horária S igual a, eu vou já colocar ele aqui, ó, S igual a 50 menos 2,5t, certo? E ele fala assim, classifique o movimento e determine se o movimento, determine o momento em que este passará pela origem ou em que ele estará passando pela origem, certo? Dois termos aqui importantes, né? Trabalhando bem a nossa termologia. O que é classificar o movimento? Classificar o movimento é dizer se esse movimento é progressivo ou se ele é retrógrado, certo? E para você dizer se ele é progressivo ou retrógrado, você tem que saber se ele está indo para frente ou para trás. E quem determina isso é a velocidade. Quando você olha para esse movimento aqui, você observa que a posição inicial dele é aos 50 metros e a velocidade desse cara, que é o cara que acompanha o fator t, é menos 2,5 metros por segundo. Então, o que que você vai ter que fazer? Você tem que observar pela velocidade. Se essa velocidade aqui é negativa, você vai propor que esse cara estará andando para trás, certo? Consequentemente, a gente observa que, pela sua velocidade negativa, podemos afirmar tranquilamente que esse movimento é um movimento retrógrado.
Retrógrado. Certo? Agora, qual é a resposta da segunda parte da tua questão? Classifique seu movimento, fechou, e determine o momento em que ele estará passando pela origem. O momento em que ele estará passando pela origem. Gente, o momento em que ele vai estar passando pela origem, você vai ter que pensar, o que significa essa palavra? Origem, né? O que significa a origem? Galera, a origem é nada mais nada menos que você imaginar a sua reta numérica e pensar no início dela. O início da tua reta numérica é a origem. E o início será sempre a posição igual a zero. Posição igual a zero. Então você vai pensar, em algum momento ele vai estar na posição zero, na origem, no meu ponto de referência. Então a gente vai simplesmente pegar essa nossa equaçãozinha que está aqui. Vamos lá pegar essa nossa equaçãozinha que está aqui. E vamos fazer o quê? Vamos igualar ela a zero, pensando que em algum momento essa posição aqui é zero. Então você vai ter que zero é igual a 50 menos 2,5t, beleza? 2,5t tu joga para o outro lado da conta, ficando ele positivo. 2,5t é igual a 50 e você pega esse 2,5 e joga dividindo. T será 50 dividido por 2,5. Beleza, 50 por 2,5, esse cara vai dar 20 segundos. Isso quer dizer que no instante 20 segundos, sua posição é zero. Tu pode até testar. Se você substituir o t por 20, vai dar 20 vezes 2,5. Esse cara dá 50. E 50 menos 50, zero. Ou seja, será o momento em que você vai estar passando pela origem do seu movimento, pelo ponto zero. Veja que eu estou tentando montar questões simples, mas sempre tentando cobrar novas terminologias que vocês precisam reconhecer, beleza? E aqui tem um outro erro, né? O momento em que, e não quem, tá? Eu vou corrigir isso aqui. Eu peço desculpas porque eu acabei de digitar e passou, então eu não vou parar a minha gravação, fazer outra gravação por causa dessas palavrinhas aí. Eu corrijo, mas lá na lista de vocês lá, que vai estar no link, vai estar tudo corrigido, beleza? Então ele fala assim, ó. Último item. Um carro que tem 2 metros de comprimento movimenta-se a 30 metros por segundo, tá? 30 metros por segundo, para quem lembra, é mais ou menos uns 108 km por hora. O cara tá a 110 por hora praticamente, tá? E ele inicia uma ultrapassagem de um caminhão com 23 metros de comprimento e que se movimenta a 10 metros por segundo. Considerando que não haja mudança na velocidade dos móveis durante essa ultrapassagem, ou seja, o caminhão estava andando a 10 e ele se manteve a 10, o carro estava andando a 30 e ele se manteve a 30, você tem que determinar o tempo necessário para se realizar essa ultrapassagem. Pessoal, aqui você pode realizar esse exercício de uma forma muito simples e dá para você ser muito formal e descrever a partir das funções horárias das posições desses caras. Bom, eu vou demonstrar os dois caminhos. Isso porque eu quero que vocês compreendam que, às vezes, aumentando o grau de dificuldade da minha questão, as coisas vão ficar um pouco mais complexas e aí eu tenho que conhecer, às vezes, um caminho mais complexo, beleza? Bom, mas olha só, vamos lá. Para você resolver esse problema, que é esse tempo necessário para usar a ultrapassagem, eu vou passar primeiro o meu primeiro método, o método 1 mais simples de todos e que vai ser o mais útil. A maioria das vezes você vai resolver desse jeito, tá? Como que você vai fazer? Bom, você primeiro tem que saber as informações. Vamos lá. Ó, o carro está andando a 2 metros por segundo e ele se encontra com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, deixa eu anotar aqui as informações do carro. Carro. Opa. Carro. Ele tem 2 metros de comprimento e sua velocidade é 30 metros por segundo, certo? E o caminhão, que se encontra, que possui 23 metros de comprimento e tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Bom, exercício de ultrapassagem dá para tu resolver em uma linha. É só você pensar assim, ó. O tempo dessa ultrapassagem vai ser sempre definido por distância por velocidade.
Tempo, distância por velocidade. Lembra da minha aula anterior. Se você não assistiu na aula anterior, aquela nossa noção, distância é igual a velocidade vezes o tempo, certo? Se tu pegar a velocidade e jogar dividindo, tempo será distância por velocidade, certo? Só que quando é uma ultrapassagem, você vai fazer assim, ó. A soma das distâncias, certo? Dividido pela velocidade relativa. Só que a velocidade relativa, ela vai ser uma subtração das velocidades. Subtração das velocidades. Olha que rápido que fica aqui, ó. O carro tem 2 metros e o caminhão tem 23. Soma suas distâncias, soma seus comprimentos. 2 mais 23. O carro tem velocidade 30, o caminhão tem velocidade 10. Subtrai. Então, esse cara vai dar 30 menos 10. Certo? Soma das distâncias dividido pela subtração das velocidades. Esse cara vai fechar 25 e aqui embaixo você vai ter 20. E quando você dividir 25 por 20, você até pode simplificar um pouquinho essa conta, dividir ali por 5 em cima e embaixo, fica 5 quartos, mas o resultado vai ser um tempo de 1,25 segundos, certo? Ok, beleza. Bom, esse é o caminho mais rápido, mais prático e também mais simples para você realizar o teu problema. Inclusive, por esse método, a gente já resolve a letra B. Na letra B, ele pergunta para você assim, ó. Qual é o deslocamento que o carro terá que realizar, né, para que ele complete essa ultrapassagem? Qual o deslocamento que ele precisa realizar para fazer a ultrapassagem? Bom, se esse carro estava andando a 30 metros por segundo, se ele estava andando a 30 metros por segundo, e essa ultrapassagem exigiu dele um tempo de 1,25 segundos, basta você pegar a velocidade e multiplicar por esse 1,25, certo? Se você pegar 30 dividido por 4, esse cara vai dar 7,5, né? É isso, 7,5. Então, a tua resposta vai ser 37,5 metros, tá? 37,5 metros. É só você multiplicar o 30 por 1,25, certo? E fechou a nossa questão. Esse é o caminho lógico e rápido de você resolver, tá? Só que tem um problema. Às vezes você vai trabalhar com questões de nível de dificuldade maior e que daí o carro vai estar acelerando, a velocidade desse carro vai estar mudando. E aí essa ideia de você descrever desse jeito não vai dar certo. Você precisa saber desenhar o que está acontecendo e escrever as funções horárias. Então, olha só, eu vou desenhar, escrever as funções horárias e aí a resolução eu vou deixar para você, tá? Ó, aqui você tem um carro que tem 2 metros de comprimento. E esse carro está iniciando uma ultrapassagem de um caminhão. O caminhão é grandão aqui, ó. Certo? E esse caminhão tem 23 metros de comprimento, certo? O que que eu sei? Eu sei que quando a parte de trás do carro estiver na frente do caminhão, ele terminou a ultrapassagem. Ou seja, eu vou marcar aqui os 2 pontos aqui, ó. Quando a parte de trás do carro estiver alinhada com a parte da frente do caminhão, ó, isso quer dizer que o carro vai estar aqui, ó, com a ultrapassagem finalizada. Então, eu vou usar a referência da posição de trás do carro e comparar com a posição da frente do caminhão. Como é que vai ficar isso, ó? Se eu descrever uma reta numérica aqui, eu poderia dizer que a parte de trás do carro é a posição 0 dessa reta numérica e a parte da frente do caminhão
é a posição 25, porque seria a soma dos dois comprimentos. E eu poderia descrever a função que descreve a posição do carro. Como é a função que descreve a posição do carro? Lembra? S é igual a S0 mais VT. E aí, o que é que você vai descrever? A posição do carro. A posição do carro, que eu vou chamar a posição de a posição inicial dele, ó, é no zero. Mais a sua velocidade, que é 30 vezes o tempo, certo? Essa é a minha equação que descreve a posição do carro, usando como referência a parte de trás dele, certo? E a equação que descreve a posição do caminhão será como? Ó, a posição do caminhão, que será o meu móvel B, inicialmente a frente dele está a 25, então aqui vai ficar 25, mais a velocidade desse caminhão, que é quanto? 10t. 10 vezes o t. Bom, aqui ó, eu descrevi uma função que fala qual é a posição da parte de trás do carro e qual é a posição da frente do caminhão. Se você igualar essas duas equações, lembra da minha primeira questão dessa lista, o encontro é só igualar as duas funções, você vai encontrar justamente esse tempo que a gente acabou de calcular, que é o tempo de 1,25 segundos. Iguala a função horária da posição do carro com a função horária da posição do caminhão. Porque você sabe que quando você está igualando, você está afirmando, ó, a parte de trás do carro chegou a alinhar com a parte da frente do caminhão. Isso quer dizer que ele concluiu a ultrapassagem. Beleza? Tenta igualar essas duas equações e você vai ver que esse tempo vai dar os mesmos 1,25 segundos. Beleza? Então é isso aí. Agradeço a atenção. É nóis e tchau, tchau.